Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Feliz de mais um dia de vida, pela vida de cada um que está aqui e também pelos aqueles que não puderam estar, né? Que a oração que o Alex fez logo no início do culto, que Deus ele possa ouvir esse nosso clamor das pessoas que estão doentes, seja por Covid ou outra enfermidade. Que Deus continue protegendo, livre de todo mal, inclusive também a mãe da Nani, né? Que só Deus, Ele é o médico dos médicos, né? Só nele em quem nós podemos confiar verdadeiramente. Amém? Espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando. Hoje o Jairão tocou algumas músicas nostálgicas aí. Eu particularmente eu amo, eu gosto dessas músicas. Acho que essas músicas assim, acho que acaba levando a gente um pouco mais no secreto, um pouco mais de intimidade. Eu particularmente eu sou apaixonado por essas músicas. Amém? Queridos, satisfação imensa. Todos sabem que a pastora ela não está muito bem, o pastor tá cuidando dela. Eu falei hoje de manhã com o pastor, ele falou que queria muito estar aqui hoje ministrando, né? Mas as coisas acontecem, eis-nos aqui e vamos tocar, né? Marcos 16:15 diz: ide e pregai o evangelho. Eis-me aqui, amém? Que Deus possa me usar, eu posso ser instrumento de Deus nessa manhã na vida de vocês. Para aqueles que estão também vendo essa live, o poder da live ela tem esse poder de atingir lugares inimagináveis, né? Próximo da nossa região, até fora daqui. Então que Deus ele possa atingir essas pessoas também. Amém? Queridos, a gente, antes de começar, eu queria só comentar um negocinho com vocês. A Bíblia ela fala bastante sobre águas, sobre rios, né? E se a gente parar para pensar e analisar tanto o Antigo como o Novo Testamento, ele fala desde Gênesis a Apocalipse, sempre está tocando no assunto sobre rios, sobre águas, né? A Bíblia ela constantemente está falando sobre águas, né? Algo que a gente lembra de bate pronto, o dilúvio, por exemplo, está envolvendo águas. Aconteceu lá na época de Noé. Também a questão do batismo, já no Novo Testamento, teve que ter águas, né? Se a gente citar também o Antigo Testamento, Moisés, né? Existem vários momentos que se refere a águas. Por exemplo, o Mar Vermelho, água. O rio que virou sangue, né? A pedra no qual sai água também. Então, em todo momento na Bíblia está falando sobre água, sobre esse rio de águas. E eu vou usar o nosso capítulo, né? A nossa passagem na Bíblia da rios, ela está pautada em João 7:38, que diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esta é a palavra para você. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E também no Antigo Testamento, que é o tema da mensagem de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, também fala um pouco sobre rios. É um texto que os irmãos com certeza já ouviram falar, já conhecem de cabo a rabo, que fala um pouco sobre o tanque de Betesda. Todos já conhecem, com certeza já ouviram falar. E eu queria trazer para os irmãos algumas lições que eu aprendi com essa passagem bíblica, que é o tanque de Betesda. Mas antes eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em João, que é onde está essa passagem, a partir do capítulo 1. João 5, a partir do capítulo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, vocês vão acompanhando de ouvido. Diz assim: Jesus ele cura o paralítico lá no tanque de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o mover das águas.
Porquanto um anjo descia do céu, a gente não sabe qual o tempo, de quanto em quanto tempo esse anjo descia do céu, né? Esse anjo descia ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Resumidamente, essa história, ela fala de um tanque de Betesda, né? E o que quer dizer Betesda? Betesda quer dizer lugar de misericórdia divina. Bem propício esse nome, né? Para aquele local. E a história, ela conta que um homem há cerca de 38 anos estava ali. Ele era coxo, ele não andava. E quando você consulta na internet, tem algumas figuras que aparece ele deitado, né? Aparece ele deitado, esse homem coxo. Não sei se é realmente dessa forma que ele estava, mas não vem ao caso. Mas uma coisa que é inevitável é que ele era totalmente dependente de outra pessoa. É claro que ele não ficava ali dia e noite, tinha pessoas, amigos, creio eu, que todos os dias levavam ele ali, ele ficava durante o dia e a noite e recolhiam ele. Eu creio que era dessa forma. A Bíblia não relata isso daí. Isso é o 2 Pércio, capítulo 1, versículo 3. E resumindo a história, esse homem há 38 anos esperava por uma cura. 38 anos, é a minha idade hoje. Apesar de não parecer nem um pouquinho, mas 38 anos ele esperava. Não quer dizer que ele tinha 38 anos de idade. Ele poderia com certeza ter mais, porque há 38 anos ele estava esperando por essa cura. Amém? E o que a gente consegue tirar de lição com essa passagem? Bom, ali nós vemos um ser superior, que é Jesus Cristo, que toca naquele homem, né? Ao mesmo tempo que ele era superior, todo-poderoso, ele se humilha a estar naquele lugar onde estavam todos os enfermos. Um ser superior se fazendo homem, que ele era homem naquele momento, conversando com aquele homem, né? Essa simplicidade, eu admiro a simplicidade de Jesus. É uma simplicidade ímpar, única. Por mais que a gente tente ser simples, nunca vai se comparar ao que Cristo era, com o seu todo poderio. Amém? Bom, na minha opinião, Jesus ele cura esse homem por conta do tempo de espera. Eu creio que Deus cura ele, que esse homem estava esperando lá durante 38 anos. Aí creio que Jesus ficou com pena, com compaixão, a palavra mais exata desse homem, que acho que a gente pode utilizar. Ficou com compaixão de ele, para com ele. Afinal de contas, eram 38 anos esperando, né? Talvez a fé dele, né? Eu não sei. Eu creio que uma pessoa que está há 38 anos esperando, eu creio que ela tem muita fé, né? Ele tem muita fé de estar esperando durante esses anos, né? Talvez a fé, a persistência dele levaram a Deus, levaram a Jesus a chegar e a curar ele. Mas quando Jesus ele entra naquela região do tanque, existia milhares de pessoas, como diz no início do capítulo, e muitas pessoas doentes, coxos, pessoas com deficiência na visão, né? Pessoas com lepra. Então existia todo tipo de gente doente. Jesus ele poderia ter pego o primeiro que aparecesse ali para ele, mas não. Jesus ele tinha uma direção, que era aquele homem, era aquele coxo. E a gente vai entender o porquê. Amém? E alguma das lições que nós podemos, e eu cito aqui, que a gente aprende com essa passagem é: Deus ele é soberano e cura quem ele quer. Deus ele é soberano e ele cura quem ele quer. Mas ele cura quem ele quer. Uma coisa que eu aprendi, queridos, a gente não tem que tentar entender os planos de Deus, é apenas aceitar e ponto final. Porque ele quer o melhor para a gente. Ele gosta de te ver sofrendo.
Eu creio que não. Um pai gosta de ver o filho sofrendo? Talvez a gente tenha que, eu creio que a gente tenha que passar por determinadas situações, porque é a escola da vida. Através daquilo ali a gente acaba aprendendo. Algumas pessoas acabam sofrendo mais, outras menos, mas todo mundo tem esse tempo de maturação. Assim como um exemplo bem chulo, assim como o queijo, assim como o vinho, ele tem o seu processo de maturação para ficar bom. Talvez você esteja passando na tua vida por uma prova. No momento de pandemia, como foi citado logo no início aqui, a gente passa por muitas provas. Por desemprego, por falta de algo, por pessoas doentes no nosso meio, da família, a gente perdendo entes queridos. É tudo uma prova. E como que a gente vai sair dessa prova? Acho que vale essa reflexão. Será que não é algo que Deus tem colocado na minha vida e eu tenho que passar por aquilo? Ele está... como que eu vou administrar aquilo? Não sei. Como eu disse, a gente não tem que tentar entender os planos de Deus, é aceitar e pronto. Não é por que Deus, mas para que Deus. Amém? Então Jesus, ele podia ter escolhido e curado o primeiro que ele viu na frente, mas ele tinha o endereço certo. Ele tinha aquele homem, aquele coxo, há 38 anos que estava esperando. Era o endereço certo. Quando chega a hora de Deus agir na tua vida, amigo, pode acontecer o que for, mas ele vai agir. Você pode estar no meio de uma multidão, mas se aquele alvo é você, amigão, não tem como escapar, é você. Basta crer. Deus, então, ele é soberano e cura quem ele quer. 2, Deus, ele é sempre sensível ao sofrimento humano. Como eu disse, você acha que Deus, ele gosta de ver o teu filho sofrer? Vocês que são pais e mães, pai e mãe, você gosta de ver o teu filho sofrer? Às vezes você vê o teu filho tomando determinadas decisões, e você sabe a consequência que aquela decisão daquele teu filho vai dar, que não é boa. E às vezes você dá a linha, deixa ele para ele realmente, muitas vezes até quebrar a cara. Mas nós como pais não gostamos que aconteça isso. A gente não quer que aconteça isso. É ou não é verdade? Para quem é pai, quem é mãe, quem vai ser um dia, a gente não quer ver o nosso filho sofrer. E assim como Deus, como nosso Pai, Ele não gosta de ver a gente sofrer. Mas talvez, como eu disse, a gente tem que passar por esse processo. E muitas vezes esse processo é doído. Muitas vezes, como eu tive a oportunidade de ministrar um outro momento, a gente é esmagado, a gente é pressionado, mas através daquilo ali a gente está aprendendo alguma coisa. O melhor azeite é o que é mais amassado. Vocês sabiam? Eles pegam ali a azeitona, e quanto mais amassado ele é, mais puro ele é, mais virgem ele é, mais o gosto dele é melhor, mais puro. Mas ele tem que ser muito prensado, muito prensado, muito prensado. Quanto mais prensado, mais gostoso ele é, mais puro ele é. Por que não para nós na nossa vida também? Mas só que esse processo muitas vezes a gente acaba desistindo. Esse processo de amassar, a gente muitas vezes acaba não suportando, a gente acaba espanando e enfim, Então Deus ele é sempre sensível a esse nosso sofrimento, Em Mateus, em 15:37, Jesus ele cura muitas pessoas. É uma passagem no qual Jesus ele está chegando do Mar da Galileia, e quando ele chega, subindo, ele sobe ao monte, e muitos doentes chegam até ele. Assim como no tanque de Betesda, muitos doentes, muitas pessoas enfermas, cegos, coxo, com lepra, enfim, todo tipo de doença. E Jesus, a palavra diz que Jesus ele teve compaixão dessas pessoas. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês: você acha que Jesus, que Deus, ele não tem compaixão mediante o teu sofrimento? Ele gosta de ver você sofrendo? Mas por que, Deus? Como eu disse, não é o porquê, mas para que, Deus? Talvez uma palavrinha faz toda a diferença. Amém? Quando falo em palavrinha, eu lembro daquela musiquinha que o Natan aprendeu na escolinha. 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só.
Deus é amor. Tá, lá, 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 lá. Eu não sei porque eu lembrei, mas enfim. Amém. Então Jesus, ele teve compaixão daquela multidão. E quando alguém tem compaixão, ela sofre junto. Está muito na moda falar sobre empatia. E o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, se colocar no sofrimento do outro. E isso é compaixão, é sofrer com aqueles que sofrem, é chorar com aqueles que choram, é se colocar no lugar da pessoa. Isso é ter empatia, isso é ter compaixão, é compartilhar do sofrimento da pessoa, mesmo que você não tenha nada a ver com isso, mas sofrer junto com a pessoa, é chorar com aqueles que choram. Amém? Isso é ter compaixão, né? É ter compaixão daquela alma, né? Daquele coração e capaz de sofrer junto, né? Isso é ter compaixão, né? E a gente aprende que Deus, ele é sensível a esse sofrimento, né? E o fato de ser sensível é ter compaixão para com o próximo. Não é simplesmente a pessoa está sofrendo e que Deus abençoe ela, em fim de papo. É sofrer com ele, é chorar com ele e também se alegrar, porque não é só sofrimento, né? Acho que a vida não é só sofrimento, é alegria também. Amém? Só que a gente dá muito mais conotação ao sofrimento, aquele momento de sofrimento, do que a alegria. Alegria por estar vivo. Quantos não puderam estar aqui hoje? Quantos estão na cama? Quantos estão sofrendo? Quantos perderam entes queridos, né? Quantos estão em cama, em hospital? Mas a gente é privilegiado por estar aqui hoje. Amém? 3. Não existe limitação para operar Deus. Não existe uma limitação. Nós vemos aqui nessa passagem que aquele coxo estava há 38 anos dependendo daquele milagre, dependendo daquela cura, dependia das pessoas ali. E a gente tem que entender que o trabalhar de Deus, ele é lindo na nossa vida, né? Vemos esse homem esperando por todo esse tempo, né? Ele podia ter 60, 70, 80, 90 anos, aí Deus agir, ou ele morrer ali e Deus nem agir, Jesus nem ter chego até ele, ter curado. Podia ter acontecido, afinal de contas Deus é Deus, ele cura quem ele quer, ele faz o que ele quer. Que a gente não venha tentar entender os planos de Deus, apenas aceitar e pronto. Amém? Aquele paralítico tinha muitas desculpas, né? Mas Jesus não queria saber dessas desculpas dele. Porque aquele tanque, não tem ninguém que coloca eu naquele tanque quando as águas se movimentam. Eu dependo do anjo descer e alguém para colocar eu naquele tanque para ser curado. Era desculpa. Mas Jesus, ele não quer saber das desculpas que nós temos. E cá entre nós, irmãos, quanta desculpa nós não temos para talvez não vir num culto, ou talvez não fazer o bem a determinada pessoa, enfim, no nosso dia a dia. Quantas desculpas nós não arranjamos, tiramos do fundo do baú? Não quero, não posso. Será que realmente é isso? Né? Jesus aqui nesse momento, Jesus, ele queria apenas uma palavra, ele não queria as desculpas desse homem, ele queria apenas uma palavra: o sim. Eu quero, eu aceito, eu quero ser curado. E às vezes é esse tipo de resposta que a gente tem que dar para Deus: sim, eu quero, eu aceito, eis-me aqui. Talvez um levantar de mão, um eis-me aqui, talvez é o start, é a engrenagem que faltava virar para a tua vida se deslanchar no mundo espiritual. Por que não? Por que não? E ele depende apenas desse nosso sim. Porque eu posso pegar o Mateus e ele está com um problema, né? E eu oro, jejuo, vou no monte durante determinado tempo, mas se ele não se posicionar, ele não disser sim, eu quero, ele não confiar, ele não acreditar, talvez toda essa minha oração, todo esse meu esforço não vai adiantar, porque quem opera é Jesus. A gente é instrumento. Eu vou orar, eu vou jejuar, mas se ele não quiser, de nada vai adiantar. Quer ser curado? Quer ser limpo? Amém?
Então acho que depende de um sim da gente. E às vezes Jesus, Deus, Ele espera esse nosso sim. Ah, eu quero. Ah, mas quero é muito relativo. Acho que a gente tem que aprender a ser um pouco mais específico naquilo que a gente pede. Eu quero um carro cor de rosa, Jesus. Eu gosto de rosa e quero um cor de rosa. Acho que a gente tem que ser mais específico referente às coisas que a gente pede. Ah, Senhor, abençoe minha família. Vocês concordam comigo que é uma oração um pouco geral, né? Abençoe minha família. Não, abençoe minha família, que elas venham encontrar a verdadeiro Cristo na vida delas, que eu possa ser instrumento. Enfim, existem formas de orar e maneiras de orar. A gente tem que ser mais específico. A gente tem que aprender a ser mais específico naquilo que a gente pede, naquilo que a gente ora. Porque, abençoe a minha igreja. Não, abençoe cada irmão, abençoe o Jairo, abençoe o Mateus, abençoe o Sandro, o Alane, abençoe, toca no coração deles, que o Senhor possa usar poderosamente para isso, blá, 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 blá. Enfim, a gente tem que aprender a ser um pouco mais específico nas nossas orações. Amém? Estão aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Estão entendendo? Então vamos lá, aqui tem mais umas 50 itens aí para a gente tocar. Aproveitar que o pastor não está aqui, está cedo ainda, bora. 4. Deixa eu até ver o horário aqui, né? A mensagem é rápida, tá, gente? Vamos lá. Deus, Ele espera a nossa participação, nossa vontade para operar um milagre. Queres ser curado? Queres ser tocado? Tem um pouco a ver com o item anterior. Você quer? A gente tem que se posicionar. A gente tem que querer. Amém? O trabalhar de Deus existe em todo o tempo. Ele trabalha em nosso favor, mas sempre precisa de nossa participação, que é o quê? O se humilhar, o clamar, o orar, o jejuar, o buscar. Amém? Não simplesmente, Senhor, eu quero um carro novo, e simplesmente você cruza os braços e deixa. Deixa o irmão orar por mim. Irmão, coloca meu nome nas orações, na intercessão. A palavra de Deus, ela diz, claro, a gente tem que orar um pelos outros. A palavra de Deus diz que para a gente orar um pelos outros. Mas você, que nem o Sandro disse, a gente tem que ter o secreto, a gente tem que buscar a Deus individualmente. O que você tem entregue para Deus? Como que você tem buscado a Deus na tua intimidade, no teu quarto? Como? Não simplesmente colocar o meu nome no livrinho de orações e esperar a oração para as coisas acontecerem. Não simplesmente pegar a Bíblia, colocar no Salmo 91 ou no 23 e esperar que algo vai acontecer, que Jesus ele vai proteger a tua casa, as coisas vão acontecer. Pode acontecer sim, mas não pautar em simplesmente do fato da Bíblia estar aberta. E eu falo isso com propriedade porque eu tinha esse hábito, né, antes de se converter, há 9 anos atrás. Eu colocava a Bíblia no Salmo 91 em cima da cômoda do meu quarto, e a página estava até amarela, né, desfazendo. E eu beijava aquilo ali, mas não sabia nem o que estava escrito ali, mas deixava ali porque eu tinha visto outras pessoas utilizarem aquilo ali, e eu queria que aquilo ia me proteger, mas eu nem sabia o que estava escrito, né? Então assim, irmão, não adianta só o próximo orar por você, busque você também. Tenha a tua intimidade entre você e Deus também. Amém? Você escolhe. Tem uma frase, quando eu estava levantando essa ministração ontem, que acho que é muito pertinente ao que eu estou falando agora. Tem uma frase que diz assim, você que escolhe reclamar ou abrir a mente e aprender. O dia pode ser o mesmo, mas os resultados não. Vou repetir. Pega essa aí, Você escolhe reclamar ou abrir a mente e aprender. O dia pode ser o mesmo, mas os resultados não. Sabe o que é isso, irmão? Posicionamento. Eu decido hoje se posicionar de uma outra forma. Posicionamento. Você pode reclamar. Você pode continuar murmurando. Mas a tua murmuração, eu creio que não vai trazer coisas legais, não vai trazer coisas positivas para a tua vida. Mas você pode ter uma visão diferente e ver as coisas, os fatos de uma outra forma. Queridos, eu falo sobre essa mensagem, e essa mensagem ela vem confrontando um momento que eu estou passando também. Com certeza muitos estão passando aqui, no qual Deus ele está. Lembra que eu comentei lá do azeite, da azeitona sendo moído. Uma hora acho que isso daí vai parar. Mas é doído, gente, é doído. Mas Deus, eis-me aqui.
Moe à vontade. Usa, Senhor. Eu tenho certeza que vai sair azeite bom. Vai sair azeite bom. Amém? 5. Em certas situações, Jesus é a única e última esperança. Na verdade, Ele é a única esperança. Ele é a única esperança. O porquê que eu coloquei aqui em certas situações Ele é a única? Na verdade, Ele em todas as situações Ele é a única esperança. Só que nós muitas vezes estamos pautados no próximo, no irmão. Não é errado em todo tempo ter um irmão de oração, ter uma pessoa no qual você confia, caminha junto. Não é errado isso daí. Mas muitas vezes a gente acaba colocando toda a nossa confiança nessa pessoa. E o que o homem tem para dar? A gente acaba se frustrando. A gente acaba sofrendo. É ou não é verdade? Quem aqui nunca se decepcionou com um amigo, com uma pessoa no qual você confiava? Pode ser até um parente. Quem aqui nunca? Duvida, tira a primeira pedra daquele que não. Se pararmos para analisar, o povo daquela época sempre eles foram individualistas. É ou não é? Porque existia uma multidão naquele tanque, ao torno daquele tanque, mas não tinha ninguém ali para colocar aquele homem no tanque, nas águas. O individualismo, muitas vezes. Por natureza, às vezes a gente é individualista. É ou não é verdade, gente? Ou eu estou falando bobeira? É só eu, em algumas vezes, situações. A gente é individualista, né? A gente se preocupa e só olha para o nosso umbigo, né? A gente acaba sendo individualista. E o próximo? E o que se fala muitas vezes aqui em cima do púlpito, que a palavra de Deus ela diz para a gente amar o irmão como Cristo amou a igreja, né? E a gente é individualista. Com certeza, todos que estavam ali estavam precisando de uma bênção, de um milagre. Mas às vezes a gente só vê o nosso sofrimento. Mas tem gente que está sofrendo muito mais do que a gente. E uma simples unha encravada já é motivo para te derrubar. É ou não é verdade? E pode ter certeza que tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. Eu estou passando necessidade, mas pode ter certeza que tem pessoas que estão na necessidade muito maior do que a tua. É ou não é verdade? Quer um exemplo? A gente vai na Cracolândia. Vê como que aquele povo tem andado, né? Vai em algumas regiões aí periféricas de São Paulo, até mesmo de Perus. Vê como que as pessoas têm vivido, né? Então assim, pode ter certeza que tem pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa. Mas a gente sempre olha para o nosso umbigo. E será que ninguém podia pegar esse homem? Né, como eu disse, será que ninguém podia pegar esse homem e levá-lo até lá? Não, individualismo, muitas vezes. A preocupação com com a minha necessidade. Amém? Às vezes esperamos ajuda de quem está próximo. E como eu disse, essa ajuda muitas vezes não vem. E por conta dessa ajuda, muitas vezes não vir, a gente acaba se decepcionando. A gente perde a amizade. É ou não é verdade, irmãos? Aí sua última esperança é quem? É Jesus. Se o meu amigo não me ajudou, eu vou atrás de quem pode me ajudar. Talvez algo que não seja tangível, mas vou atrás de algo que pode me ajudar. Aí na onde que nós nos prostramos ao pé de Jesus. E isso é certo? Não totalmente certo. Sabe por quê? Porque no momento de alegria é aí que nós devemos buscar a Deus. No momento de felicidade, de abundância, de fartura na tua casa, é aí que você tem que buscar a Deus. Porque os tempos ruins virão. E como que estará a tua intimidade, a tua fé com Cristo? Para não esmorecer. Não só buscar a Jesus quando você está com dificuldade, quando está precisando, quando o calo apertar, mas inconstante. A palavra de Deus diz para a gente se manter vigiante, pois ele virá como um ladrão à noite. E quando o ladrão entra à noite, você não sabe em que horário que ele vem. Se você soubesse, você ficaria esperando ali, com uma espingarda, mas estaria esperando. Porque se ele entrasse, você tome nele, né? Mas a gente não sabe. E a palavra de Deus, na parábola das virgens, das 5 prudentes e as 10 loucas, fala para a gente vigiar. A gente não sabe quando que ele vai vir. Amém? E ele nunca falha. Ele resolve. Mas é o tempo dele. É no tempo dele.
Nós somos ansiosos. Alguns com um comichão um pouco mais elevado, não é, Sandra? Alguns menos. Mas a gente é muito ansioso e a gente espera que Jesus, como se fosse um passe de mágica, se fosse aquela bola que cigano usa lá para ver o futuro, enfim. Não, Jesus não é assim. Não é um guru, né? As coisas acontecem conforme o tempo dele. Conforme o tempo dele. Eu costumo dizer que às vezes um piscar de olhos de Deus é a nossa vida, a nossa eternidade. A média de vida do brasileiro é de 70 a 80 anos aí. O Alex que tem 50 aí, Alex, toma cuidado que tem mais 20 anos aí de vida. Então aproveita ao máximo aí. E assim, então a gente acaba falhando nisso daí. E ele resolve, né? Não vamos deixar para buscar a Deus enquanto as coisas estão ruins. Vamos buscar a Deus enquanto as coisas estão boas, porque momentos ruins, tribulações irão acontecer. Amém? Jesus, ele usa algumas maneiras de operar um milagre, né? Ele usa várias formas. Eu achei isso daqui fantástico. Olha só que lindo. Presta atenção. Como que Jesus ele usa essas maneiras de fazer um milagre? Ele pode chegar aqui, ó, seja curado. Amém? Ele pode usar, ele vai até uma pessoa, né? Como no caso nós vimos nesse capítulo, ele vai até aquele paralítico, naquele tanque, e pergunta se ele quer ser curado. Ele quer ouvir da boca daquele homem se ele queria ser curado. Então uma das formas de Jesus curar é ir até a pessoa. Mas quando ele não vai, uma outra forma, a pessoa vai até ele. As pessoas vão até ele. A gente acompanha no Novo Testamento as pessoas indo até Jesus em busca do teu milagre, da tua cura. E eu posso citar um dos exemplos, é aquela mulher lá do fluxo de sangue, no qual ela viu aquela multidão toda gritando, mas mesmo assim, e ela tinha o fluxo de sangue, e ela foi até Jesus e tocou em suas vestes. E dali saiu, como o Val diz, poder. Ela foi até Cristo. Então nós entendemos que ele vai até uma pessoa, as pessoas vão até ele, e uma outra forma é levado por outros. E o exemplo que eu cito aqui é a cura do paralítico, que está lá em Marcos, em Cafarnaum, na região de Cafarnaum, desculpa. No qual ele pega esse paralítico que está acamado, eu imagino, gente, eles abrindo o telhado e descendo com a cama, porque Jesus estava ali dentro. As pessoas levaram ele até lá, né? E ele foi curado. Olha só, olha a amizade dessas pessoas. Poderiam fazer com esse coxo no tanque também, mas não aconteceu. Talvez não era para acontecer desta forma. Amém? Deus trabalhou com ele em outra forma. E uma outra forma também, através da fé das pessoas. Mas como assim através da fé das pessoas? Né? E eu cito o exemplo do centurião, que pede oração a Jesus, no qual o seu servo está doente, e através da palavra que ele recebe, esse centurião, o seu servo é curado. Amém? Talvez Deus, ele pode trabalhar com você de várias formas, te curar, você receber a tua bênção, o teu milagre, tanto esperado, de várias formas. Talvez seja através de uma pessoa, talvez seja você indo até os pés dele, talvez seja você sendo levado por uma outra pessoa, ou através da oração dos irmãos. Através de uma pessoa o milagre chegar à tua vida, pois basta uma palavra. Basta uma palavra. Em Tiago ele fala muito no poder da língua. A língua ela tem um poder de trazer vida e trazer morte. Aí eu faço a seguinte pergunta, irmãos: a tua língua aí, a tua boca, tem semeado muito mais vida ou muito mais morte? Acho que é uma questão que a gente tem que se perguntar todos os dias pela manhã. Amém? Estou terminando, gente. Tem mais 10 páginas aqui, tem tempo, né? Vamos lá. O milagre aponta para uma direção. O milagre ele aponta para uma direção. Tanto é que nessa passagem Jesus fala para esse homem: toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Queridos,
Raciocina comigo. A última coisa que esse homem queria saber era de cama, porque ele passou 38 anos da vida dele ali deitado. Ele não queria saber de ficar deitado, ele queria pular, ele queria saltar na presença de Deus, porque ele foi curado. Ele esperava por 38 anos. Levanta e anda, toma a tua cama e anda. A última coisa que ele queria era uma cama. Não queria, acho que ele não queria nem saber mais de deitar na vida dele, o resto da vida que ele tinha. Jesus estava dizendo: agora que você me conheceu, é claro que ele vai conhecer Jesus depois que ele tem um segundo encontro com ele ali no templo, que Jesus fala para ele assim: não peque mais, senão coisa pior virá sobre você. Então Jesus ele estava dizendo: agora que você me conheceu, é hora de um novo horizonte, uma nova visão. E quando se fala em nova visão, um novo horizonte, sabe o que me remete a lembrar? Do batismo, no qual você morre para o velho homem e nasce para um novo homem. As coisas ruins que aconteciam antes de você ser ressurgido das águas não vão acontecer de novo? Vão acontecer, mas você tem um novo horizonte, uma nova visão de como passar por aquilo. Amém? Novo caminho, nova vida. Pegue seus pertences e go. Quando Jesus faz o impossível em nossa vida, sempre é um tempo novo. Você não pode continuar sendo o mesmo, a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, com os mesmos princípios. Ele faz de novo, assim como o vaso na mão do olheiro. Faz de novo. Tem aquele louvor que fala: faz de novo, faz de novo. Vocês veem que minha voz não é ótima para cantar, né? Amém? E uma lição que a gente pode fechar é: muitas vezes na nossa caminhada nos decepcionamos com as pessoas, com coisas, é ou não é? E isso acaba fazendo a gente desanimar. E quando a gente desanima muitas vezes, até na igreja, vamos citar exemplos aqui da igreja, a primeira coisa quando a gente desanima com algo, vê algo que não está de acordo com o que você acredita que é, você desanima, você deixa às vezes de vir para a igreja, né? Não ora mais, volta àquelas velhas práticas de homem, sim ou não? Mesmo depois de batizado, é ou não é? Nós somos tendenciosos a voltar a praticar aquele pecado que muitas vezes a gente nos dava prazer antes de se converter. É ou não é verdade? Tem gente que volta a beber, a fumar, a se prostituir, a ver pornografia, entre outras coisas. É ou não é? Nós somos tendenciosos a isso. Eu não estou falando que vai acontecer isso de maneira alguma, mas a tendência muitas vezes é isso, a gente voltar atrás. Aquilo que era pecado, mas muitas vezes nos dava prazer. Amém? Mas quem te escolheu, a gente tem que entender que foi Deus. Quem te separou foi Deus. Não olhe para o homem. Olhe para quem? Para Deus. Olhe para Deus. Como eu disse, a gente acaba se decepcionando. Essa palavra, ela vem de encontro a determinadas coisas que eu estou passando na minha vida, e creio que um ou outro de vocês aí possa estar passando por determinadas situações, e eu espero que essa palavra ela venha de encontro e venha te confrontar, né? Que a palavra de Deus ela é confronto com nossas vidas, mata o nosso eu, mata a nossa carne. É doído, mas lembra da azeitona? É moído, mas sai azeite bom. Amém? Queridos, fiquem de pé. Se a Daiane quiser subir aqui, Daiane, para mandar fogo, já estou terminando. Tem um outro item também, e esse eu acho o mais formidável, o mais impressionante e o que mais mexe comigo. Nós vimos, antes de falar desse item, nós vimos que Deus ele trabalha com a gente de várias formas, né? Nós vimos que Deus ele é soberano e cura quem ele quer. Amém? Deus é sempre sensível ao sofrimento humano. Ele não gosta, ele se compadece do teu sofrimento. Não existe limitação para Deus operar, afinal, Deus ele é todo poderoso.
Ele sabe de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele pode fazer e acontecer a hora que Ele quer. Eu creio. O 4, Deus espera a nossa participação, nossa vontade de operar um milagre. Você quer? Vocês querem? Com certeza alguém aqui quer algum milagre, precisa de um milagre, precisa de uma bênção. Você quer? Parte do teu posicionamento. Amém? Em certas situações, Jesus é a única esperança. Na verdade, Jesus é a tua única esperança. Mesmo que as coisas não estejam dando certo, mesmo que esteja tudo escuro, Ele é a única esperança. Ele é a única esperança. Assim como para aquele homem, aquele coxo, Ele era a única esperança. Amém? Jesus usa algumas maneiras de operar. Através de pessoas, através de pessoas levarem até você. Jesus, Ele usa várias maneiras de operar um milagre na tua vida. Tá? Talvez um milagre seja a porta da tua casa através de uma oração, de uma palavra, de um irmão, de uma oração, de uma ministração, de uma oração na madrugada. O milagre aponta por uma direção. Toma a tua cama e anda. Não volte às coisas que você praticava no passado. Muda de direção, muda o foco, muda a visão. E o mais surpreendente, como eu disse, é do jeito de Deus dá. Do jeito de Deus dá. Sabe, queridos, Deus, Ele tem um jeito especial para trabalhar com cada um de vocês, com cada um de nós. Talvez a forma com que Ele vai falar com a irmã aqui é diferente com que Ele vai falar com o Sandro, que é diferente com a irmã que está ali na porta. Deus, Ele fala de formas diferentes com cada um de nós. Como eu disse, a gente não tem que tentar entender a forma com que Ele... A gente tem que tentar entender como que Ele vai falar com a gente. Porque a forma com que Ele fala com o Sandro não quer dizer que vai ser a mesma forma que Ele vai falar comigo. O problema da gente, sabe o que é, gente? É que, como aquele homem no tanque de Betesda, esperando por 38 anos, chega um homem, toca nele, queres ser curado? A resposta é a mais óbvia possível. É claro que eu quero. Mas aquele homem, ele arranja um monte de desculpas. Mas não tem ninguém para me colocar quando o anjo desce. Arranja 1000 desculpas, né? Só que, se a gente perceber, a fé dele, a esperança dele estava pautada nas águas, não em Jesus, porque Jesus é maior do que aquele tanque, é maior do que aquelas águas. A fé dele estava pautada em ser curado naquelas águas. Mas como que eu vou ser curado? Ele responde: como eu vou ser curado se não tem anjos movimentando as águas? Se as águas não estão se movimentando, como que eu vou ser curado? Porque era de praxe um anjo descer e curar. E o primeiro que pulava ali dentro, curava. Eu particularmente, se fosse aquele homem ali, eu pedia para alguém colocar eu ali naquela água, ficava dia e noite ali, e com a perna dentro da água lá. Pelo menos era garantido. Se o anjo descesse, com certeza ia ser o primeiro. Não ia ter esse trabalho de pular. Sabe, irmão, nós precisamos desprender de algumas coisas. Essa generalização, ou seja, o tradicionalismo de o que dá certo para ela não quer dizer o que vai dar certo para ela. Como eu disse, Deus, Ele trabalha na nossa vida de várias formas. Talvez o teu sofrimento seja nesse momento maior do que a dela, do que o dele. Mas a gente tem que largar de mão esse tradicionalismo e achar que Deus, Ele vai trabalhar na nossa vida, falar com a gente da forma com que está falando com o irmão. O Val, ele cansa de falar que Deus fala com ele de madrugada, em todo momento, mas talvez com o irmão possa estar falando de outra forma, através de pessoas. A gente tem que largar a mão desse tradicionalismo que às vezes acaba nos afetando, porque a gente tem esperança de que a cura, de que a bênção vem de uma forma, mas Deus, Ele está falando com você de uma outra forma. E o exemplo é esse homem no tanque. Ele estava esperando a cura através daquelas águas, mas Jesus era maior do que aquelas águas. Não deixe esse tradicionalismo, esse generalismo te atrapalhar. Deus, Ele tem uma maneira especial de trabalhar com você. Ele tem.
Ele te conhece tudo, desde o ventre da tua mãe. Ele sabe a forma de trabalhar com você. Aquele homem acreditava que a cura ela só viria daquele tanque, mas quem falava com ele era maior do que o tanque. Queres ser curado? Queres ser tocado? Queres ser transformado? Quando Jesus chega para ele, ele está fazendo quando Jesus toca nele, Jesus está fazendo uma proposta para ele. E isso eu achei formidável. Jesus toca nele e está fazendo uma proposta. Melhor do que você entrar nas águas, deixe eu como água entre dentro de você. Porque quando ele entra, ele transforma, ele renova. Amém. Feche seus olhos, queridos. Senhor Deus, ore comigo, queridos. Senhor Deus de infinita bondade, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és bom, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que essa palavra possa ter vindo de encontro ao que precisamos ouvir, não ao que queremos ouvir, Senhor. Talvez o teu jeito que você tentou até hoje não deu certo. Você se frustrou, você se machucou, você se decepcionou. Mas uma coisa eu te digo nessa noite, queridos: do jeito de Deus dá, do jeito dele dá. É do jeito dele, não é da tua forma, não é com a tua força, não é com as tuas convicções, com a tua religião, é do jeito dele. Você se frustrou, você se machucou, mas existe o consolo, gente. Do jeito dele dá. Do jeito dele dá cura. Do jeito dele dá libertação. Do jeito dele dá. Espírito Santo de Deus, que possamos confiar plenamente em Ti, Senhor. Nós colocamos nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos, nossas vontades, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, o Senhor sonda os corações, Pai. Vem de encontro ao que precisamos ouvir e não ao que queremos, Pai. Toca em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala com cada filho Teu, Pai, nessa noite. Aqueles que estão vindo online, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, Pai. Que a frustração, Senhor, que o desânimo, Senhor, não venha, Senhor, tomar conta de nossos corações, Pai. Pois do Teu jeito dá, do Teu jeito dá, do Teu jeito é o jeito correto. É do Teu jeito dá. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o Teu santo nome, Pai. Que essa palavra possa fluir, Senhor, nos nossos corações, nos transformando, nos renovando. Faça-se de novo, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Toca em nossos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, ouve o clamor da Tua igreja, Pai. Um povo, Senhor, que busca a Tua face, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai. Toca, Pai. Flui em nossas vidas, Senhor. Toca em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Faz de novo, Senhor. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Do Teu jeito dá. Do Teu jeito dá. Do Teu jeito dá. Aleluia. Aleluia, Senhor. Cada dia vou viver rompendo em fé.